No vídeo de hoje falaremos sobre o que podemos fazer para evitar doenças neurológicas nos primeiros meses de vida dos nossos bebês. Parece uma pergunta simples, mas uma pergunta que chega com frequência e a gente achou importante dar uma parada nas sequências das síndromes neurológicas, neurocirúrgicas e tentar falar um pouco sobre isso, que na verdade é resgatar alguns conceitos que nós esquecemos nos últimos 30 anos. Eu sou Thiago Paiva, neurocirurgião pediátrico e um entusiasta da minha especialidade de saber que é possível fazer mais por nossas crianças com doenças neurológicas e condições especiais. A pergunta que chegou para a gente foi: é possível fazer algo nos primeiros meses de vida que evite o desenvolvimento de doença neurológica no meu filho? É sim, é possível sim. E não é complexo. É claro que quando se fala em neurocirurgia infantil, se fala da ocorrência de síndromes genéticas, malformações, tumores cerebrais, situações que, na grande parte, nós não temos controle sobre isso. Mas quando pensamos que é possível reduzir a possibilidade de doenças neurológicas com algumas medidas no dia a dia, por mais que o impacto não seja na neurocirurgia infantil, na própria neurologia infantil relacionada às doenças neurológicas mesmo, não às comportamentais, que temos algo que pode ser feito para minimizar ou para evitar situações que geram a necessidade de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, um neurocirurgião infantil, um neurologista infantil, eu acho que vale a pena. Sempre vale a pena. Quando eu falo às vezes para as famílias que a chance de ocorrer algo é de 1%, na minha cabeça as famílias escutam 100%. Então toda criança tem sua importância e toda medida ela tem um efeito direto. Por isso é que em criança tudo que se faz existe um efeito. Desde o pré-natal, que vocês podem ver em um vídeo anterior nosso, da importância do pré-natal nas doenças neurológicas, até o contato direto das crianças com os pais e com seus cuidadores, isso tem impacto. Resumidamente, o que eu posso dizer é que, nos primeiros meses de vida, todas as oportunidades que nós, cuidadores, tivermos de ficar em contato direto, seja visual, seja pele a pele, com os nossos bebês, isso corresponde a evitar o desenvolvimento de uma doença neurológica no futuro. Por exemplo, epilepsia é uma doença neurológica que ela não pode ser evitada dessa forma. Mas nós sabemos que a epilepsia, quando ela surge numa criança que ela tem mais atraso neurológico, isso é considerado um fator de risco para que essa epilepsia não evolua de forma mais benigna possível do que uma criança que tem um desenvolvimento neurológico normal. Se eu tenho um bebê que ele é naturalmente mais lento, mais mole, mais hipotônico, com menos estímulos, quanto menos eu estimular esse bebê, mais atraso ele vai ter no futuro. Ao ter mais atraso no futuro, ele estará sujeito a ter mais problemas ou desenvolver maiores complicações do que crianças que já nascem com desenvolvimento neurológico adequado para a idade. E aí a gente tem um determinado conceito que eu já usei para telas. Por exemplo, num vídeo que nós conversamos sobre o impacto de tela no desenvolvimento neurológico das crianças. Se eu não tenho como dizer qual criança vai desenvolver um determinado problema por exposição ambiental, mas eu tenho como dizer que se eu proteger essa criança do contato de telas, celular, televisão, tablet, computador, pelo menos até os 2 anos de idade, se eu mantiver essa criança o menor tempo possível dentro de dispositivos de conforto, bebê conforto, carrinho, berço, se eu mantiver essa criança o maior tempo possível em contato, olho no olho com seus cuidadores, os tummy time, que são os momentos de brincadeiras estruturadas para que a criança olhe para frente,
as brincadeiras de imitação, as brincadeiras de esconde-esconde, manter a criança na natureza, sob o céu azul. Se eu tenho como promover essas medidas, e sei que essas medidas estão relacionadas a um melhor desenvolvimento neurológico, é óbvio que essas medidas estão associadas com o não desenvolvimento de outras doenças neurológicas. Então, todas as coisas que são feitas para que a criança ela participe cada vez mais de uma rotina, que nós chamaremos de rotina analógica dentro de uma família, são medidas que são consideradas importantes para se evitar problemas neurológicos no futuro. Entendam que em nenhum momento eu falei sobre atraso de linguagem, sobre autismo, nada disso. Eu estou falando da associação de uma vida saudável, alimentação saudável, brincadeiras saudáveis, brincadeiras não estruturadas, os improvisos, as mudanças de ambiente, as imitações, o olho no olho, o contato pele a pele, o investir tempo útil com a vida da criança nos primeiros meses. Nos primeiros meses, a partir do momento que o riso social ele existe, 2, 3 meses de idade, até os últimos meses do primeiro ano, isso vai ter uma repercussão no desenvolvimento neurológico da criança. Então, são conceitos que nós esquecemos um pouco deles nos últimos 40 anos, mas que a gente tem estudos científicos cada vez mais consistentes. Como, por exemplo, no ano passado saiu um estudo que é muito interessante. Ele é básico, mas ele pode parecer simples, mas nós conseguimos provar que crianças que se expõem mais tempo ao céu azul são crianças que têm um desenvolvimento neurológico maior quando elas são adolescentes e adultos. O que quer dizer céu azul? É que se essa criança tem mais contato com a natureza, se ela sai mais de casa, se ela não está assistindo, se ela se alimenta de forma normal, se ela está em contato com outras crianças, com outras pessoas, em parques, praias, qualquer coisa durante o dia que esteja no céu, o céu azul significa ausência de chuva, essa criança tem muito mais armamento e uma estrutura neurobiológica que permitirá que no futuro, ao ter a maior chance de desenvolver um problema que seja, desde epilepsia até tumores cerebrais, até traumatismos cranianos, ela tem uma recuperação melhor. Porque quanto mais desenvolvido é um cérebro, melhor é a recuperação dessa criança. Então, não esqueçam desses conceitos. Quanto mais natural a vida, quanto mais contato tivermos diretamente com as crianças nos primeiros meses desses bebês, isso repercutirá ao longo da vida. Até a próxima!